Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro aqui na Jovem Pan. Eu sou Marcelo Matos e hoje nós estaremos juntos informando sobre as principais notícias do agro. Nessa edição nós vamos trazer um especial sobre o Plano Safra, principal política de crédito rural do Brasil. Vamos também te contar como surgiu, as mudanças que sofreu e, é claro, também as análises do valor destinado para o governo, pelo governo nesta semana, e ainda vamos informar sobre a previsão do tempo na sua região. Então fique por aqui, fique conosco no Hora H do Agro, que já está no ar. E essa semana o governo federal então anunciou os recursos destinados ao Plano Safra 25-26. No total são 594 bilhões de reais, sendo 78,2 para a agricultura familiar e 516,2 para a agricultura empresarial. Como vocês podem ver aí na tela, os valores representam um aumento nominal em relação ao ciclo anterior, de 2,89% para a agricultura familiar e 1,49% para a empresarial. Contudo, é importante pontuar que o valor do ajuste não acompanha a inflação acumulada de 4,73% no ano de 2024, além da divisão da destinação da verba por programas. Tem ainda também as finalidades para a qual ela se destina, que mostramos agora na tela também para você. A finalidade de custeio e comercialização esse ano foi de 414 bilhões. Essa verba se refere ao financiamento das despesas rotineiras e essenciais do ciclo produtivo e também apoio financeiro para as etapas que vêm depois da produção, focadas na venda dos produtos agrícolas e também pecuários. Já a finalidade de investimento foi de 101,5 bilhões e é voltada para o financiamento de bens e serviços que aumentam a capacidade produtiva do produtor a médio e também longo prazo, melhorando também a infraestrutura e a tecnologia da propriedade rural. O Hora H do Agro preparou uma reportagem para explicar a linha de crédito para a agricultura familiar, a que mais teve crescimento no montante oferecido. Vamos acompanhá-la. Com investimento recorde e foco na produção sustentável, o governo federal lançou o novo Plano Safra da agricultura familiar. São 89 bilhões de reais em crédito seguro e apoio direto ao produtor rural. Do total anunciado, 78 bilhões serão aplicados no Pronaf, que é a principal linha de crédito para pequenos produtores. Outros 6 bilhões vão para o seguro, mais 1 bilhão para o Garantia Safra, voltado a regiões com risco climático. O presidente Lula destacou que o plano nasceu das reivindicações dos trabalhadores do campo. Segundo ele, mais da metade dos produtores tem menos de 10 hectares e necessitam de apoio para continuar gerando renda. Nós temos pelo menos mais de 2,5 milhões de pessoas que têm no máximo até 10 hectares. E se a gente for continuar baixando, a gente vai ver que tem muita gente que tem 2, 3 hectares. E é essa gente que mais necessita que cada vez mais a gente faça inovação para encontrar um jeito de transformá-los numa pessoa mais produtiva para si, mais produtiva para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. O crédito será liberado por bancos públicos e cooperativas, mas o juro elevado, que pode chegar a 15% ao ano, ainda é motivo de grande preocupação no campo. Para reduzir esse impacto, o Sicredi aposta em alternativas como fundos constitucionais, linhas com juros equalizados e opções atreladas ao dólar. O que nós aqui do Sicredi temos como uma
uma postura e uma condução é avaliar alternativas mais baratas, né? Então, quais alternativas, por exemplo, a gente vai proporcionar para os nossos produtores na próxima safra? Tanto os fundos constitucionais, que têm juros mais baixos quando a gente compara, né, com os atuais 15% da Selic. Muito bem, as principais críticas ao Plano Safra 25-26 recaem sobre a efetividade dos recursos, a queda do volume real e também o avanço de mecanismos com financiamento com menor controle público. Se trata de um retrocesso disfarçado de avanço. Para analisar justamente essas problemáticas, vamos receber o Bruno Luque, diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Seja bem-vindo à Hora H do Agro, Bruno. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, vamos então analisar, havia uma grande expectativa do anúncio, os valores. Bruno, considerando que o aumento nominal dos valores representa uma perda real, na verdade, de poder de compra para o produtor devido à inflação, como garantir então que os recursos sejam suficientes para cobrir os custos crescentes de insumos e a tecnologia no campo? Bem, esse vai ser um desafio que os produtores terão na próxima safra. No levantamento que a CNA fez, né, ouvindo os produtores, a gente tem uma comissão aqui que discute política agrícola, discute o Plano Safra. Então, a gente escutou todos os estados brasileiros e ainda fizemos reuniões regionais, né, nas 5 principais regiões brasileiras, mais o Mato Piba, para ouvir o que seria prioridade, né, do produtor nessa próxima safra. Então, o volume que nós chegamos de recursos da agricultura familiar e empresarial foi em torno de 594 bilhões. Quando você mostra os números, né, parece que foi atendido. Acontece que na conta que foi feita, até então, a gente considera só os recursos que são financiáveis. E muito do que foi apresentado pelo governo, alguns deles, no caso da agricultura familiar, são apoios importantes como compras governamentais, né, assistência técnica, enfim, outros tipos de recursos que o governo aporta no setor, mas ou são outras políticas públicas, não a do crédito, propriamente dito. E no caso da agricultura empresarial, foi usado o recurso das CPRs, né, que seriam a CPR financeira, que é uma garantia que o produtor vai fazer de pagamento, e o lastro é a LCA, né, que pode usar para a CPR e pode usar para outros títulos também. Então, teoricamente, ela é uma importante fonte de financiamento, mas ela não era usada na contabilidade do setor e nunca foi usada. Foi a primeira vez que o governo usou a CPR para demonstrar, vamos dizer assim, para fazer parte desse fundo, né? Então, nós tivemos os valores muito maiores do que anunciado ano passado. Se nós formos fazer a mesma comparação do método do ano passado, que é o método tradicional, com os números reais desse ano, foi esses dados que você trouxe. Nós temos aí um incremento na agricultura familiar de 3%, e no caso da agricultura empresarial, você tem até um decréscimo nesse valor, em função de você ter menos recursos disponibilizados. Lógico que nós entendemos todo o desafio de ter uma Selic mais elevada, né, de 15% é um valor muito grande. Entendemos a questão do ajuste fiscal que se faz necessário no governo. Só que o que nós ponderamos é que no resto do mundo, em países que têm agricultura forte, como o Brasil, na Europa, Estados Unidos, China, o setor agropecuário é muito mais que um setor econômico. É um setor que garante segurança alimentar e principalmente a soberania, né, do país. Então, o Plano Safra robusto, ele vai muito além de ajudar o produtor rural. Ele ajuda todo o país, garantindo alimento na mesa dos brasileiros, garantindo a segurança e o abastecimento e principalmente divisas para o interior do país, que ele gera uma renda que vai além do agro. Ele movimenta a economia do interior e faz com que a gente tenha, inclusive, indicadores sociais muito melhor nesses municípios que têm um agro muito forte. Então, investir no Plano Safra robusto é ter certeza que nós não teremos problema com inflação de alimentos no próximo ano. Não adianta tentar, como foi feito esse ano, buscar formas de amenizar a inflação quando o processo já está em curso. Nós temos que trabalhar de forma antecipada, estimulando a ampliação da produção rural, que seria trabalho do Plano Safra, o que não aconteceu. Sem dúvida, uma questão estratégica. Já que você falou das CPRs, na verdade, com a crescente dependência de fontes privadas como as CPRs, quais são as estratégias, então, para assegurar que os pequenos e médios produtores
mais dependentes, inclusive, de apoio público e crédito, com taxas controladas, eles não fiquem desassistidos e também consigam acessar esse financiamento adequado. Bruno. Bem, para o pequeno e médio produtores, o Plano Safra é o principal norteador, né, de crédito. É onde eles vão conseguir realmente buscar um financiamento adequado, né, de acordo com o porte desses produtores. O mercado privado hoje tem crescido muito, a gente tem visto melhorias no ambiente de negócio que tem trazido mais investidores para o agro, e isso tem ajudado muito, vamos dizer assim, como é um mercado inicial, produtores que têm uma escala maior de produção, né? Então ainda, né, se a gente falar dos fiagros, por exemplo, você não tem muitos fiagros voltados para produtores pequenos e médios. A CNA criou recentemente, coisa de 1 ano e meio para cá, um fiagro voltado para os produtores assistidos pelo Senar, da assistência técnica. Então é o único fiagro que existe voltado exclusivamente para pequenos produtores. E é algo que a gente está aprendendo, né, como vai funcionar esse fiagro, até para que o mercado depois a gente possa levar isso para os agentes de mercado para replicar em larga escala. Mas o fato é, com um plano safra, com taxas maiores e recursos menores, você coloca principalmente quem mais precisa, que são os pequenos e médios produtores, em dificuldade de acessar crédito. Então, o que pode acontecer? Muitos deles reduzirem o pacote tecnológico, ou seja, você vai ter um menor investimento em insumos em tecnologia, então você pode ter uma produção menor do que a esperada, e em alguns casos até reduzir a área de produção ou substituir por culturas mais resistentes. Porque qual que é o outro ponto que foi grave nesse plano safra? A questão do seguro rural, né? Não tivemos nenhum tipo de anúncio, principalmente relacionado à ampliação de recursos, e o Proagro, nós estamos tendo mudanças desde o ano passado que tem mudado o critério de enquadramento. Antes era em torno de 325, passou para 270 e agora está em 200, né, R$1.000 de renda bruta para enquadramento. Ou seja, eu tenho diminuído o enquadramento, com isso deixado produtores de fora. Então, um produtor que não tem uma garantia, uma gestão de risco, para ir no mercado privado e buscar um crédito privado, ele vai ter mais dificuldade e, com isso, pode até não ter esse crédito na próxima safra. Você falou até em taxação do fiagro. Isso vai acontecer? Como é que vocês avaliam isso? Bem, a gente espera que não, né? Na reforma tributária, a gente conseguiu derrubar esses vetos. A discussão agora é a questão da tributação da LCA, né? A substituição do IOF. É algo que também a gente enxerga que seria muito prejudicial ao setor, porque hoje a LCA tem sido, né, uma forma de conseguir ampliar essa captação de recursos para o setor, de componente do FUND, né? Então ela tem sido muito importante para oxigenar aí o FUND do setor. Algumas mudanças que foram feitas no passado, por exemplo, a rentabilidade era de 3 meses, ampliaram para 9. Isso já deu uma desestimulada, né, dos investidores a entrar na LCA. Tanto é que um dos pleitos que nós tínhamos era retornar os 3%, e o governo atendeu parcialmente isso há coisa de 3 semanas atrás, uma resolução do Conselho, mudando a rentabilidade para 6 meses agora, que de certa forma já ajuda a você atrair mais investidores. Porém, se houver tributação, isso vai ser mais um complicador que teremos na composição do FUND do setor rural. Agora, Bruno, a questão também da mudança em relação aos agrotóxicos, até agrotóxicos que não prejudiquem a natureza, como é que vocês estão avaliando também essa redução progressiva? Não, na verdade é o seguinte, o uso, né, de agrotóxicos, agroquímicos, defensivos agrícolas, né, é uma ferramenta instituída por lei no Brasil e no resto do mundo. Então, você tem uma legislação para seguir e o que nós fazemos é seguir essa norma, usando de acordo com as recomendações agronômicas, tendo os períodos de carência, os produtos registrados para cada tipo de cultura. Então, assim, o incentivo a práticas, vamos dizer assim, como o uso de biológicos, ela é muito bem-vinda, porque o biológico é algo que vem para complementar esses sistemas produtivos. Hoje eu não consigo fazer uma substituição completa. Ele já tem muita efetividade, as pesquisas têm aumentado. É um caminho que o Brasil hoje é pioneiro no uso dessa tecnologia. Sem sombra de dúvida, vai aumentar bastante. Agora, o que não pode ocorrer é uma discussão ideológica, né, do orgânico com o convencional. São segmentos, como eu falei, no Brasil a gente consegue produzir muito bem com os dois, tanto na agricultura orgânica, tendo as boas práticas de produção, como na agricultura convencional, né, tendo produtos aí adequados para a produção.
E o que a gente tem trabalhado e recentemente foi alterado é justamente a lei, né, de registro desses produtos, para que você tenha um processo mais rápido. Com um processo mais rápido de registro, naturalmente você vai ter moléculas com menor impacto ao meio ambiente, menor impacto, né, às condições agronômicas e com resultados mais efetivos. Então, a pesquisa até então, ela foi a que norteou a agricultura brasileira ter toda essa competitividade. E, nesse caso, é um instrumento de pesquisa que tem tido avanço, né? O próprio setor ele tem buscado esse consórcio com os produtos, os bioinsumos, né? A mudança na lei, a gente acredita que vai melhorar muito, ter produtos mais eficientes. Enfim, é algo que a gente vê com bons olhos, esse avanço tecnológico. Agora, o que a gente não concorda é com discussão ideológica de uma questão que é técnica, né? Técnica e científica. Sem dúvida, conversamos com o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi. Muito obrigado aqui pela sua participação no Hora H do Agro aqui da Jovem Pan. Até a próxima, Bruno. Um grande abraço, muito obrigado. Muito bem, vamos dar sequência agora à Hora H do Agro, porque nós acabamos de falar justamente da importância do seguro rural, exatamente pelo risco climático. E para ajudar você, produtor, a se programar, nós vamos receber agora, vamos ver como fica a previsão do tempo, muito frio aqui em São Paulo. Esse é o mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Muito bem, hoje vamos conversar com a Ludmila Camparotto, agrometeorologista. Bem-vinda ao Hora H do Agro. Quero começar contigo te perguntando como deve ficar o tempo na região sul do país. As últimas semanas foram de muita chuva e agora nós temos o frio severo e também a certeza de geada na região. Seja bem-vinda, então, Ludmila. Olá, Marcelo. Olá a todos. Bom, nós tivemos alguns dias com temperaturas bastante baixas em toda a região sul do Brasil, mas a tendência ao longo desses próximos dias é de uma mudança no tempo. As temperaturas ainda ficam baixas, mas sem risco para ocorrência de frio intenso ou até mesmo ocorrência de geadas. E essa condição vai favorecer a retomada dos trabalhos no campo, principalmente o plantio, né, a finalização do plantio das culturas de inverno, como trigo e outras culturas. Além disso, favorece também a retomada dos tratos culturais, tratamentos fitossanitários, além da preparação, né, do solo, que vai receber aí plantas que servirão como cobertura, né, para o plantio das próximas safras. E a colheita também deve avançar em grande parte do Paraná, Santa Catarina, com o tempo mais aberto. Então, realmente, a gente teve muita chuva e frio, mas principalmente essa primeira quinzena do mês de julho, os próximos 20 dias, tendem a ser de tempo mais aberto na região, beneficiando a retomada dos trabalhos no campo por lá. Ludmila, estamos justamente passando por grandes ondas de frio também no Cone Sul, enquanto os Estados Unidos e a Europa, eles enfrentam dias extremamente quentes, oposto, né? E as condições estão de fato atípicas, estamos diante aí de um novo padrão climático? Marcelo, eu costumo dizer que um ano não é igual ao outro, né? O que a gente tem observado, sim, é que nos últimos anos a gente tem tido uma mudança no padrão, tanto de retomada da estação chuvosa, que muitas vezes, né, chega um pouquinho mais tarde a estação úmida, e as temperaturas que realmente têm se mantido num patamar mais elevado. Em um ano como nós estamos agora, com essa tendência de neutralidade climática, esses eventos extremos acabam sendo um pouco mais pronunciados, né? Então, quando a gente fala de aquecimento global ou mudança climática, né, a gente tem tido esse padrão de temperaturas mais altas, né, mais constantes, mas isso não exclui a possibilidade de um frio intenso, como a gente tem observado, né, em áreas da Argentina, ou região mais sul do Brasil. Então, por mais que a gente tenha uma tendência de elevação das temperaturas, esses extremos, como é o caso da geada, a gente não pode descartar que ela ainda aconteça. Então, quando a gente tem um clima, como eu mencionei, dentro de um padrão mais neutro, esses eventos climáticos mais extremos, tanto de calor quanto de frio, eles podem acontecer. Não falo que é um novo padrão, né? Mas a gente tem uma tendência de sempre seguir com temperaturas mais altas e eventos extremos mais fortes, seja calor,
frio ou até mesmo inundações ou seca, né? Então esses extremos eles acabam sendo potencializados. Voltando aqui para o Brasil, norte e nordeste do país, o que os produtores podem de fato esperar nesta semana? A tendência na região, vou falar centro-norte, que segue com o tempo mais aberto, beneficiando principalmente a colheita, tanto do algodão quanto do milho, né? Muitos produtores já pedindo, né, esse tempo um pouco mais seco realmente, porque nós tivemos chuvas um pouco mais prolongadas esse ano, né? Então, nós teremos aí um período bem mais favorável para a retomada das colheitas. No extremo norte do Brasil, áreas ainda produtoras de Roraima seguem com chuvas, beneficiando as lavouras por lá. E o Nordeste, que segue recebendo chuvas principalmente na faixa mais litorânea. Então, colheitas de milho podem sofrer algumas paralisações, mas principalmente o desenvolvimento da cana segue com uma condição mais satisfatória. Ludmila Camparoto, muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem. Até a próxima. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Eu faço convite para que você fique conosco. Daqui a pouco voltamos aqui na Hora H do Agro da Jovem Pan. Hora H do Agro. Grandes conquistas começam com um bom planejamento. E aqui no consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente pensou em tudo sob medida para o seu negócio, com parcelas a partir de R$ 4.160. E temos uma opção exclusiva para o seu Meteor, ou o extra pesado que preferir. Você tem até 150 meses para pagar, sem juros, e taxa administrativa de apenas 8% no plano total. Pense gigante. Consórcio MAGE vwcaminhões.com.br ou ligue 0800 778 1100. Você está pronto para alavancar sua carreira e se tornar um especialista? Com as novas formações da ANIL, desenvolvedor back-end Java, engenharia de dados e especialista em Excel e Power BI vão te levar do zero ao avançado, possibilitando vagas com média salarial acima de R$10 mil. Tudo isso de forma online e preço acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Acesse agora niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. Hora H do Agro. Muito bem, já estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e também sintonia. Porque você já parou para pensar a origem da política de crédito rural no Brasil? A Mariana Grilli está conhecendo algumas produções no norte lá do país, mas também produziu um especial contando essa trajetória e apuração também da Jaqueline Brás. A agricultura brasileira é hoje uma grande potência e o mundo todo sabe disso. Mas não foi sempre assim. O grande crescimento do setor ocorreu nos últimos 30 anos. E para que isso fosse possível, diversas políticas de incentivo foram sendo criadas e algumas delas perduram até hoje, como é o caso do crédito rural. Desde 2002, o Brasil tem o chamado Plano Safra, mas que na época tinha outro nome, era Plano Agrícola e Pecuário. Essa política é, desde então, um programa essencial do governo federal que tem o objetivo de direcionar recursos, direcionar o dinheiro público para viabilizar e fortalecer as atividades dos produtores rurais pelo país, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte. Ou seja, a criação do Plano Safra que a gente conhece hoje faz toda a diferença para o conhecimento do agronegócio internacional. Porém, antes disso, antes dessa criação, já existiam iniciativas como o Sistema Nacional de Crédito Rural, conhecido como SNCR, criado lá em 1965. O Luiz Guedes, ex-ministro da Agricultura nos anos 2005-2006, conta como essa política foi essencial para o crescimento e a consolidação da agropecuária no Brasil. O atual mecanismo, o sistema de crédito rural que está em vigor no Brasil, ele foi criado em 1965. Uma lei
o Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR. Não é? E aprovada a lei, poucos anos depois, ainda em 1969, 70, o crédito à agricultura brasileira começou a crescer de uma forma extraordinária, muito rapidamente, ao longo da década de 70. Não só o crédito rural era abundante, como o crédito rural era altamente subsidiado. Eu até defendo o ponto de vista que a moderna agricultura brasileira, que nós vemos hoje, inegavelmente muito pujante, altamente produtiva e com impactos no mundo todo, não é? Talvez, sem dúvida alguma, a agricultura que mais cresceu no mundo nas últimas décadas. Todo esse processo de transformação, ele aconteceu, como eu disse, do meu ponto de vista, em virtude de políticas públicas, entre as quais eu destaco o crédito rural. Não apenas o crédito rural, mas, sobretudo, o crédito rural e um crédito rural altamente subsidiado. Para ter ideia do que significou esse crédito rural na década de 70, quando nós fazemos, aliás, eu fiz esse estudo em 1980, eu comparei o volume de crédito rural com o valor da produção agropecuária. E o percentual do crédito rural era altíssimo, 40%, 60%, 70%, e no ano de 1975, o montante de crédito rural foi superior ao valor da produção agrícola. O crédito para a produção, para a compra de sementes, fertilizantes, calcário, fungicida, inseticida, né? Esse é o crédito de custeio. Depois nós temos o crédito de investimento, que é basicamente o crédito para a compra de máquinas, equipamentos, no caso da pecuária, instalações agropecuárias, e o crédito de comercialização, que hoje em dia não é muito importante, mas que no passado ele foi. É o crédito que você fornece ao produtor para que ele possa reter a produção, aguardando um momento melhor de preço para vender. Esse chamado crédito de comercialização. Isso foi muito importante na década de 70, na década de 80, na década de 90 ainda. Então, quando você soma o valor do crédito para custeio, investimento e comercialização, né, a totalidade do crédito para o setor agropecuário, na década de 70 houve um ano, 75, que ele superou o valor da produção agrícola, essa soma. Então, o crédito rural ele se expandiu muito ao longo dos últimos 50 anos, não é? E tem sido um crédito, em parte significativa, subsidiado, ou seja, com taxa de juros inferiores às taxas de juros básicas da economia. Na década de 70, por exemplo, não é? Nós tivemos vários anos em que a taxa de juros era zero, mesmo com uma inflação às vezes de 20%, 30%, até 40% naquela década. Foi a maneira que o governo encontrou para estimular os produtores a incorporarem ao processo produtivo, né, sementes melhoradas, adubação, calcário, o uso de fungicidas, inseticidas e a compra de máquinas e equipamentos. Ou seja, incorporar tecnologia à produção. Quando você incorpora tecnologia, na realidade você está incorporando custos ao processo produtivo. É a tecnologia que vai proporcionar um aumento da produtividade através do uso, como eu disse há pouco, de fertilizantes, fungicidas, inseticidas, e um aumento da produtividade do trabalho através do uso de máquinas e equipamentos agrícolas, né? Tratores, plantadeiras, colheitadeiras, etc. Então, esses recursos foram utilizados pelos produtores rurais, e há que se reconhecer de forma bastante competente, não é? E isso é que deu um grande impulso para a agricultura brasileira nesses últimos 50 anos. Lá no começo, como eu disse há pouco, o crédito era relativamente mais abundante, os recursos tinham um valor que o Tesouro Nacional assumia, o seguro da produção, o seguro melhor dizendo, os juros subsidiados,
né, para o processo produtivo, e isso proporcionou esse deslanche da agricultura brasileira. Houve, apenas para concluir, outras políticas públicas muito importantes, né? A política de garantia de preços mínimos, a chamada PGPM, Política de Garantia de Preços Mínimos, que foi muito importante nessas décadas a que eu me referi. A política de investimento em pesquisa agropecuária, em 1973, foi transformado o antigo Departamento de Pesquisa Agropecuária numa empresa pública, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? Faz 52 anos, e essa transformação de um departamento em uma empresa pública criou condições para que aumentasse significativamente o volume de recursos em pesquisa agropecuária. Se você somar ao longo desses 50 anos, são centenas de bilhões de reais. É só você ver o orçamento da Embrapa hoje e verificar o que aconteceu ao longo desse período, e os resultados estão aí à vista, né? Há outras políticas agrícolas complementares a essas, né, como de assistência técnica, em menor escala o seguro rural, um investimento em melhoria dos esquemas de escoamento da produção, que ainda é insatisfatório, é um problema ainda hoje, mas melhorou muito em relação ao passado. Então, esse conjunto é que proporcionou as condições para essa expansão extraordinária da produção agropecuária, através da incorporação de tecnologia, e entre esses instrumentos eu destaco particularmente o crédito rural. Nós vimos aí que o ex-ministro falou um pouco sobre como o Plano Safra atual se destina, dividido em diferentes disponibilidades de crédito, tanto para custeio e comercialização, quanto a disponibilidade de crédito para investimento. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, atual senadora da República e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, nos explica como funcionam os mecanismos de subsídio e algumas das principais mudanças que o Plano Safra passou nos últimos anos. O Plano Safra sempre foi importante, né? Por quê? Porque há muitos anos que o Brasil tem um problema grave, estruturante, né, estrutural, de juros, né? Se a gente tivesse juros baixos, né, se a gente tivesse uma economia estabilizada, talvez a gente não precisasse de Plano Safra. Podíamos ter ações, né, que você pudesse induzir mais ou menos determinadas cadeias de produção aí, do nosso setor. Então, queremos estimular o plantio de arroz. Então, nós vamos fazer uma linha, né, específica para estimular o plantio de arroz, de feijão, de soja, enfim, seja lá o que for. Mas, como nós temos dois problemas que travam, vamos dizer, o mercado, o livre mercado de crédito, né, para tomada de crédito, então sempre foi necessário você ter um plano safra, dito plano safra. E cada vez que você tem aí a economia com juros mais altos, quando você tem esse momento na economia, o plano safra ele fica mais importante. Por quê? O plano safra do Brasil, ele basicamente, além dele dar as linhas daquilo que ele quer que se produza, mas ele também entra a parte de crédito para subvencionar os juros, né? Por quê? Os juros de 12%, 10%, 15%, enfim, são juros que não cabem no bolso do agricultor, porque o agricultor ele trabalha com uma indústria a céu aberto e ele sofre todo tipo de risco climático, né, de pragas e doenças, e então ele precisa ter alguma garantia de que ele vai ter linhas de crédito apropriadas principalmente para o custeio, né? Ao longo do tempo, o que aconteceu? A agricultura brasileira foi ficando cada vez maior, cada vez mais robusta, e esse plano safra ele foi ficando cada vez menor. Ele atende cada vez menos a nossa agricultura. Por quê? Ela ficou tão grande que o que o governo consegue dar de recursos para essa subvenção não consegue atender a todos.
Então, de uns anos para cá, o que é que vem acontecendo? E eu tive essa oportunidade quando estive no Ministério da Agricultura, com todas as dificuldades que todo ministro da Agricultura tem, né? Que é arrumar recursos suficientes para poder fazer um plano safra de excelência, né? Hoje, o plano safra, esse número não é um número que eu tenho ele aqui refinado, mas é um plano safra que atende 20 e poucos % do que é necessário, né? Para se fazer toda a agricultura. Ainda mais quando você coloca tudo, soja, milho, arroz, feijão, pequena agricultura, hortaliças, café, cana-de-açúcar. Se você colocar tudo isso, então é menor ainda o percentual que o Plano Safra consegue atender. Mas ele atende como? O dinheiro do orçamento do Tesouro Nacional, que esse é um número que eu não consegui saber ainda, né, do Plano Safra que foi colocado ontem. Quanto por cento nós temos para equalizar os juros de mercado? Então, hoje, a Selic é 15%. Os juros de mercado hoje, eles estão aí em torno de 18%. Isso, o agricultor é bom. Se ele é um agricultor que o banco dá uma nota para ele AAA, senão chega a 20%. Né? Se ele tem garantia, aí tem uma série de variáveis, né, para compor aí essa taxa de juro que ele vai pegar no mercado livre. Mas vamos dizer que fosse 15%. Então, hoje nós estamos falando aí em juros que foram de 8% a 12%, 14%. Então, você equalizar essa diferença é que você tem que tomar muitos recursos aí, né, muitos bilhões para você equalizar, para ficar dentro de uma taxa de juro razoável para o produtor, que seria aí em torno de 6%, a taxa ideal seria em torno de inflação de 5%, 4,5%, a taxa ideal seria de 6%, no máximo a 8%. O José Eustáquio Vieira, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, analisa como o Plano Safra está diretamente ligado com toda a economia brasileira e explica de onde vem o dinheiro para a implementação dessa política de crédito. Quando a gente vai elaborar um plano agrícola, nós temos que elaborar com taxas de juros que sejam menores ou relativamente ao valor da taxa Selic. O que acontece? De todo o recurso que o governo colocou disponibilizado, né, a gente tem que fazer também aí uma avaliação. Uma coisa é o que o governo anuncia de recursos que são disponibilizados à política. Outra coisa é o que o governo coloca de aporte de recursos nessa política. Então, o Plano Safra é anunciado como sendo o maior Plano Safra de todos os tempos. Se você somar os recursos da agricultura familiar e da agricultura empresarial, isso dá em torno de 600 bilhões de reais. Mas, na verdade, para você ter uma ideia, o recurso discricionário que o governo tem neste ano é de 230 bilhões de reais. Então, esses 600 bilhões não expressam o que realmente o governo está disponibilizando. Então, o governo vai disponibilizar algo aí em torno de 15 a 20 bilhões de subvenção. Essa é a grande realidade, é um valor muito menor. Então, desses 600 bilhões de reais, 80% são recursos livres. Isso o agricultor vai na agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou de alguma outra instituição e vai captar a taxas livres do mercado, ou seja, a taxas em que a taxa Selic vai balizar este empréstimo. Agora, quando os juros são controlados, e aí é a política que o governo define algumas linhas de crédito com taxas subsidiadas, o governo vai pagar a diferença para a instituição financeira entre o que o agricultor está tomando e o que a instituição está, vamos dizer, perdendo neste empréstimo. E que é 20% apenas de todo este montante dos recursos. Então, eu acho que quando o governo, e aí eu não estou falando governo A, B ou C,
ele deveria ser mais claro com a sociedade. Qual é o aporte de recursos que o governo está injetando dentro da economia agrícola, ao invés de falar que está disponibilizando 600 bilhões, quando, na verdade, este não é um valor real. Agora que nós já sabemos como funciona o Plano Safra, de onde vem a verba, falta saber para onde ela vai na prática, como que ela chega até os produtores rurais. E mais, falta saber se todo esse montante é realmente usado anualmente. Para isso, nada melhor do que ouvir alguém que já ocupou a cadeira do Ministério da Agricultura. Por isso, nós vamos ouvir novamente a senadora e ex-ministra Tereza Cristina, que nos fala se o recurso realmente chega ou não chega lá na ponta para os produtores. Ele chega. Às vezes, o que acontece é que falta no meio do caminho, porque quando esse dinheiro, quando o Plano Safra ele é colocado em prática, ele vai para os bancos e os bancos têm uma pedida, entendeu? Olha, eu quero 20 bilhões, eu preciso 10, de acordo com o tamanho de cada carteira agrícola de cada uma dessas instituições. Então, o Banco do Brasil sempre foi o que mais teve esse recurso equalizado, porque ele pega todas as linhas que o Plano Safra quer executar, né? Então, para soja, enfim, custeio, vamos falar em duas coisas, custeio e investimento. E aí ele faz lá dentro dos seus clientes, ele vai fazendo esse balanceamento. Agora, esse dinheiro não é suficiente, então, onde é que o dinheiro do Plano Safra acaba indo? Ele vai, na minha época era um único ministério, então ele ia para a agricultura familiar, né? Ele ia para o médio agricultor e para o grande agricultor, que tem um limite. Esse limite, se não me engano, subiu para 3,5 milhões, antes era 2,5 milhões por CPF. Então, aí o banco faz, vamos dizer, essa distribuição, todos os bancos, né? Os bancos de crédito cooperativo, o Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco. Os bancos privados, eles costumam emprestar mais dinheiro do crédito livre. E foi durante o meu tempo no Ministério da Agricultura que eu fizemos aquela medida, o projeto de lei do agro, né, dos financiamentos, para quê? Os FIAGROS, os CRAS, os FIAGROS foi depois, mas saiu daquela época. Já existiam os CPRs, a gente modernizou o CPR, porque o CPR é uma maneira do agricultor grande, principalmente, poder pegar o crédito e comprar semente, fertilizantes, enfim, defensivos agrícolas e poder plantar. Então, nós criamos essas outras alternativas de crédito, mas isso é um crédito livre. Esse não é o crédito do Plano Safra, né? Qual foi a minha fala sobre o Plano Safra? É que misturaram tudo, puseram crédito livre com crédito do governo e aí ninguém sabe o que é nada, entendeu? Eu quero saber exatamente o que é de crédito livre do mercado e o que é crédito que veio do orçamento da União, né? Então, eu não acho que isso é ruim, isso é muito bom. Agora, o que precisa é a gente saber exatamente se esse dinheiro depois tem que ter o acompanhamento, que é isso que você me perguntou. Como é que o Ministério sabe? Porque ele pode acompanhar. Quando eu falei que o dinheiro não estava chegando, que só chegou 70% ou 80%, é porque às vezes existe um negócio, uma palavra que eles falam empossamento. Às vezes um banco pega o recurso e ele não dá conta de emprestar para os seus clientes e ele fica com esse dinheiro empossado, em vez dele devolver o dinheiro para que ele seja remanejado para os bancos que estão precisando, que emprestaram mais, porque isso é uma coisa dinâmica. Então, se eu tenho 100 clientes e o outro tem 120, e dos meus 100 só 80 pegaram, eu tenho 20 sobrando que eu posso passar para outro banco fazer o direcionamento desses recursos, né? E aí o agricultor também não consegue pegar. Então, é isso que a gente precisa ter, um acompanhamento muito de perto para que esse dinheiro, já que ele não atende a todos, que ele consiga chegar 100%
até a ponta, até o produtor, que é ele que precisa desse dinheiro, afinal, para plantar. Os juros precisam ser mais baixos, o valor precisa ser maior. O recurso tem que chegar ao produtor. Mas o que pode ser feito efetivamente para que essas mudanças ocorram? A resposta de todas as fontes é unânime: aumentar o investimento em seguro rural. Só assim o produtor se sentirá mais precavido, mais protegido, e aí, com as safras mais protegidas, isso pode render, inclusive, mais investimentos, mais retorno e fazer com que o Plano Safra realmente seja a política saudável para a qual foi criada. Eu venho defendendo há algumas décadas a importância do seguro para a agricultura, mas ele é relativamente pequeno. A porcentagem da produção que é coberta com seguro no Brasil tem sido muito inferior a 10% da produção. 5, 6, 8, no máximo 10%. E, na minha opinião, o seguro rural seria uma maneira para que o governo pudesse ampliar os recursos para o financiamento da agricultura. Então, se no Brasil a gente aumentar a área e o número de produtores segurados, nós temos condições de diminuir o custo do seguro agrícola e assim expandir ainda mais. E outro ponto, o que acontece no Brasil hoje é que quem usa seguro rural são aqueles produtores que estão nas áreas de maior risco, o que aumenta ainda mais o custo. Entendeu? Como os produtores acham que o custo é elevado, os produtores preferem correr o risco. Eu vi isso várias vezes, né? Porque, inclusive, dirigi uma das companhias de seguro agrícola do Brasil, né? Vinculada ao Banco do Brasil, não é? E eu vi várias vezes produtores dizendo: eu prefiro correr o risco. E alguns desses correram o risco e, infelizmente, tiveram seca, tiveram problemas, perdas elevadas. Eles dizem: eu vou correr o risco porque o seguro está muito caro. Relativamente é caro. Mas nós teríamos condições de baixar o preço do seguro agrícola. E, a meu ver, esse é um desafio que nós não soubemos ainda encontrar mecanismos para superar. Não é? Na minha avaliação, o que acontece é o seguinte: a minha avaliação poderia ficar, como eu disse há pouco, ficaria, digamos, custos menores para o Tesouro Nacional. Porque toda vez que acontece uma crise na agricultura, há uma seca no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, enfim, ou um problema de mercado, caem os preços, o que acontece? Os produtores rurais se organizam, os seus representantes no Congresso Nacional se articulam e o governo acaba fazendo prorrogações, renegociações do crédito rural. E isso tem um custo elevado para o Tesouro Nacional. Tudo isso está contabilizado, né? E, em alguns anos, esses custos são da ordem de bilhões de reais. Essas prorrogações e renegociações oneram o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, por exemplo, esse ano está colocando em torno de R$1 bilhão em seguro agrícola. Na minha opinião, devia colocar 10 bilhões. Tá certo? Mas poderia crescer lentamente, mas eu acho que se colocasse, por exemplo, 5 bilhões imediatamente, ficaria mais barato do que o risco que corre de algum problema, e o governo sempre acaba refinanciando e prorrogando. Se você controlar, tiver o seguro, né, implantado com um fundo de catástrofe, enfim, ele bem, ele com bastante solidez, né, e bem incorporado, e todo mundo fazendo o seguro, porque hoje o que acontece? Só faz seguro quem tem problema. O Rio Grande do Sul, todo mundo lá faz seguro. Agora, as empresas de seguro não vão subir, eles não são empresas como é que chama? De beneméritas, como é que eram? Eles não estão, eles estão aí para ganhar dinheiro, né? E eles ganham dinheiro como? Todo mundo fazendo seguro e eles tendo dinheiro para pagar aqueles que têm algum tipo de sinistralidade. Então, esse é o problema. Então, enquanto a gente não tiver isso muito bem estabelecido, nós vamos viver esse dilema. Nós vamos depender da inflação, da política
fiscal do governo de plantão, enfim. Então, você nunca vai ter uma agricultura que tenha segurança e estabilidade para o agricultor. Então, eu acho que o agricultor, a gente tem que todo dia agradecer a ele, porque ele é um corajoso. Ele tem uma indústria a céu aberto, que ele corre todo tipo de risco climático, de praga, de preço, vai subir o diesel. Ele não tem controle sobre nada, nem sobre o preço do produto que ele vai vender, porque quem faz o preço é a Bolsa de Chicago, é o mercado internacional, é o mercado, se for feijão, é o mercado interno. Então, ele não tem controle nenhum. Então, ele vive numa corda bamba, né? Mas, assim mesmo, a nossa agricultura ficou tão eficiente, tão profissional, que hoje é a atividade que tem puxado a economia brasileira, tem carregado a economia. Importante, então, entender esse histórico e também como essa política foi e ainda é relevante, evidentemente, para o agro brasileiro, mas, claro, precisa de ajustes para se adequar justamente à nova realidade do setor. E falando em realidade do setor, os maquinários agrícolas são essenciais para manter, claro, a produtividade do agronegócio. O Plano Safra tem uma verba direcionada para o produtor investir nessa tecnologia. Mas será que é suficiente? A Camila Yunes ouviu especialistas em busca justamente destas respostas. Vamos acompanhá-la. A Safra 25-26 tem grande importância em diferentes setores do agronegócio e para os equipamentos agrícolas não é diferente. Para este ano, o governo federal ampliou de 50 mil para 100 mil o limite para compra de maquinários e equipamentos menores, com manutenção da taxa de juros de 2,5%. De forma geral, para as principais linhas de financiamento de máquinas, os juros variam entre 10% e 14%, total considerado elevado, mas ainda assim mais barato do que é encontrado no mercado, de 20% a 22%. O Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul disse reconhecer o valor robusto de 516 bilhões de reais do plano. No entanto, afirma que o setor de máquinas agrícolas será diretamente impactado pela redução de 2 bilhões e 800 milhões na linha do Moder Frota. O programa de modernização da frota de tratores agrícolas, implementos e colheitadeiras foi criado em 1990 pelo governo brasileiro, com o principal objetivo de ajudar a aumentar a produtividade no campo. O sindicato diz que, abre aspas, a linha que já era considerada insuficiente para atender a demanda ao longo de 12 meses, sofreu novo corte, acentuando a dificuldade de acesso ao crédito para a aquisição de tecnologia e renovação de equipamentos. Em relação ao ciclo anterior, o volume total de investimentos caiu mais de 5 bilhões de reais, o que representa um retrocesso para o setor industrial e para a competitividade da agricultura brasileira. Fecha aspas. O coordenador de agro da FGV, Guilherme Bastos, explica como funciona o Plano Safra. Existem várias linhas, dentro do Plano Safra. O Plano Safra ele atende custeio, investimento e comercialização, e essas linhas são todas oferecidas ano após ano. Então, ele abarca todas essas modalidades aí e essas linhas aí de financiamento. O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC, Pedro Estevão Bastos, conta quais são as diferenças do Plano Safra empresarial e familiar. A gente vê uma diferença grande entre o familiar e o empresarial. Nitidamente, o governo optou por ter segurança alimentar e combater a inflação de alimentos. O Plano Safra do familiar veio bem, os juros praticamente não mudaram, ele aumentou até o acesso para a mecanização de máquinas agrícolas. Quanto ao Plano de Safra empresarial, ele basicamente deixou os valores mais ou menos iguais, ou seja, não aumentou pouco, especificamente em máquinas agrícolas e irrigação e armazenagem, ele deixou quase o mesmo valor. No caso específico mais ainda de máquinas agrícolas, que é o Moder Frota e o Moder Frota Portanto, ele deixou basicamente igual e aumentou o juro em 2%. Pedro Estevão Bastos também detalha como é o processo de aquisição de maquinário utilizando o programa.
O plano, ele contempla a indústria nacional. Para você vender máquinas pelo plano safra, seja máquina, seja silo, ou seja irrigação, você tem que ter um conteúdo local e as máquinas têm que estar cadastradas no BNDES. O BNDES faz esse controle de conteúdo local. Então, é uma política pública já antiga, acho que desde 2000, que isso protege bastante a indústria nacional. O coordenador de agro da FGV, Guilherme Bastos, diz que a alta dos juros segue dificultando os investimentos. Essa taxa de 2 dígitos, né, ela é muito... ela dá uma sinalização muito ruim para o setor como um todo, para continuar fazendo esses investimentos, sabendo que são investimentos de longo prazo, né, de 8 a 10 anos. Onde isso realmente não cabe muito, inclusive no retorno dessa atividade produtiva, um financiamento com essa ordem de taxa de juros. Segundo o governo federal, o novo ciclo do Plano Safra traz medidas para facilitar a renegociação de dívidas, oferecendo aos produtores que enfrentaram dificuldades em safra anteriores mais flexibilidade para reorganizar passivos e retomar o fluxo produtivo. E o nosso programa fica por aqui, mas continue conectado nas nossas redes sociais e também ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Um grande abraço em todos. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.